Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bem-vindos ao Guia de Mesas Proprietárias Brasileiras, parte 3. Se você não viu ainda a parte 1 ou parte 2, vou deixar aqui para vocês aqui a playlist para você dar uma olhadinha. Hoje a gente vai abordar alguns temas, eu vou pegar aqui para mostrar para vocês. Iremos abordar principalmente o caminho pós-exame da aprovação à conta real, né? A gente vai falar bastante sobre isso, simulador numerado, a conta real da mesa. Perfeito? O inimigo invisível, que é o que vocês mais me perguntam, entendendo o drawdown, o que é o D&D e da vida das mesas, né? Claro que a gente vai abordar também um D&D americano também, tá bom? Vamos também abordar uma coisa que é muito obrigatório, que é o imposto e repasses, tá? É um vídeo bem detalhado, pega uma pipoquinha aí, que vai estar show de bola, tá? Obviamente vai fazer um resumo de todos os caminhos que a gente quis colocar. Eu vou colocar um pouquinho mais, principalmente referente a simulador numerado, né? A gente vai falar bastante sobre isso, tá? O dia a dia aí de um profissional, e tem obviamente um bônus ali que a gente vai colocar aí para vocês, beleza, pessoal? Então vamos lá. Como vocês conheceram ali a parte 1, eu fiz de um jeito que eu saio aqui da imagem, né? Para poder, obviamente, ler aqui para vocês um roteirinho, para que não fique muito desgastante, igual aconteceu com a parte 2 ali. Ficou muito legal também, só que ela deu um pouquinho mais de trabalho. Perfeito? Então, vamos embora? Aí no final eu vou fazer um comparativo de um trader autônomo e um trader, né, que trabalha na conta real própria, e um trader na conta real de uma mesa proprietária, beleza? Então fica aí que tá muito legal. Bora para a vinheta. Bora lá então, galera. Bem-vindos ao Guia de Mesas Proprietárias da parte 3, tá? Então espero que vocês gostem. Lembrando que, não sei se vai ter a parte 4, mas vamos colocar uma metinha de like aí, porque a gente já vai estar desenvolvendo já mesas proprietárias de guia, mesa proprietária de americano, tá? Mercado americano. Sensacional, perfeito? Acredito que vocês vão gostar bastante. Então vamos colocar uma metinha de like de 40. Não tem muito, não é muito like, a gente já conseguiu bater quase 60 nos outros, então bater a metinha de 40 like. E se tiver batido, deixa o like aí que ajuda muito, perfeito, pessoal? Vamos lá, o simulador remunerado, a famosa A Quarentena. E o que será que é, né? O que é? Primeiramente, o que é? Obviamente, após ser aprovado, pessoal, a maioria das mesas te coloca em uma conta de simulação por um período. Por exemplo, pode ser uma semana, 15 dias, 30, 60. As operações não vão para o mercado real, mas se você tiver lucro, a mesa te paga um repasse como se fosse na conta real. Então você está no simulador, por isso que é simulador remunerado, porque está no simulador e o que você fizer ali, ele tira do bolso e entrega para você. Mas qual seria o propósito disso, né? É um teste praticamente de consistência que a mesa te fornece, né? A mesa quer ter certeza que você não passou no exame por pura sorte, com uma única operação heróica e você acabou passando, né? Eles querem que ver você consegue replicar o bom comportamento, seguir um plano, gerenciar o risco de forma profissional em um ambiente sem a pressão do dinheiro, de verdade, né, entre aspas, né, o dinheiro de verdade, e principalmente é o teste final da sua disciplina. Querendo ou não, é isso que eles querem, né? As mesas que são honestas, né, e tem um propósito de verdade, ela quer uma pessoa que tem uma disciplina à ponta para operar, tá? E como agir, né? Como agir? Opere nessa fase com o mesmo respeito e as mesmas regras que você usaria na sua própria conta real. Isso é muito importante. É principalmente a sua chance de provar que o seu processo é sólido. Não somente para a mesa, mas também para você como trader. Isso é muito importante e fundamental. Dito isso, depois, né, se passar no exame, que nem eu falei lá da parte 2 do guia, quem não viu, veja. Passou, entrou no simulador numerado, algumas mesas levam um tempo e te leva para a querida conta real da mesa, tá? E de fato, o que seria essa conta real?
principalmente, galera, após você passar pela quarentena, né, entre aspas, do simulador remunerado, você finalmente recebe as credenciais de uma conta com capital real da empresa. Suas ordens, possivelmente, agora vão para o mercado de verdade. Ou seja, você está na fila ali, meu querido. Muito, muito legal. Isso é muito bacana. É uma sensação única. Quem nunca teve, é muito bom, tá? Muito bom mesmo. Claro, mesas reais tem contas reais. Você está 6 meses, 7 meses no simulador numerado, já sabe da parte 2, eu já falei sobre isso. A mudança psicológica. Aqui o jogo vai mudar totalmente. Saber que o dinheiro é real e que cada clique tem consequência financeira para a empresa aumenta principalmente a pressão. É aqui que todo o seu treinamento de disciplina e o seu plano de training se torna sua âncora. Aqui faz uma diferença absurda. Tem pessoas que passam no exame assim, estalar de olhos. Entra no simulador numerado, tira rios de dinheiro. Mas só dela ver que está na conta real, mexe no psicológico daquela pessoa. Infelizmente. Tá? Isso aqui acontece bastante. Tem muitos alunos meus que preferem estar na conta real dele do que operar o dinheiro lá, principalmente da corretora, né, da mesa e tudo mais. E qual o objetivo? Agora, esse objetivo seu não é mais passar ou performar. Agora, meu amigo, é para você gerar lucro de forma consistente, mês após mês, seguindo as regras de risco para manter a conta. Então, se você já passou no exame, já fez o simulador numerado, passou, sacou o simulador numerado, amigo, não tem mais o que se preocupar. A conta real é só um detalhe. É só um detalhezinho que você vai conseguir, tenho certeza absoluta. Mas essa é a parte mais legal, o objetivo. Se você tiver numa conta de mesmo proprietário, que é conta real, e estão limitando você, tem alguma coisa errada. Não faz sentido. Você está na conta real, no mercado real, tendo 100%, né, de limite. Então não faz sentido isso. Se é um mercado real, não tem por que você ter limite. Beleza? Agora, vamos lá. Parte 2. O inimigo invisível. Entendendo o drawdown. Aqui eu quero que vocês prestem muita atenção, porque é muito complexo. Claro, o drawdown que eu vou falar para vocês, eu preciso explicá-los. Porque quando vocês foram ver lá o guia de mesa proprietária americana, vocês vão começar a entender muito melhor. E quero que vocês entendam também que o mercado brasileiro não existe, pelo menos até onde eu sei, até o momento, de todas as mesas que eu tenho aqui, acho que só a Fractal, a falecida Fractal e a T3, e todas elas morreram, não existe mais, elas tinham essa porcaria desse drawdown, que é um outro drawdown que eu vou falar com vocês daqui a pouco, tá? Não quero confundir vocês, tá bom? Vamos falar primeiro do drawdown, que é o EOD, End of Day, fim do dia, vantagem e raridade. Por que raridade? Porque essas daqui no mercado americano é muito difícil se encontrar. E aqui no Brasil praticamente não existe, tá? Somente em mercados americanos. Mas eu quero que vocês aprendam e entendam. Se você olhar ali e ver que tem uma mesa que tem esse drawdown. Perfeito? Então vamos lá. Ah, não. Deixa eu falar aqui então o que eu tenho aqui anotado. Então, esse drawdown aqui, pessoal, como que ele vai funcionar? Imagina que você tem um piso de perda máxima, sei lá, 2.000, e ele só é atualizado com base no saldo de fechamento do dia anterior. Por exemplo, sua conta tem 10 mil reais. Seu limite drawdown IOD é de 9 mil, ou seja, você tem uma margem de 10 mil, só que você, de hipótese alguma, pode chegar em um dia 9 mil negativo, senão você está eliminado. Então imagine que no dia 1 você opera e tem um ótimo dia, e seu saldo sobe para R$ 10.800 dos 10 mil. Durante o dia você pode ter chegado a 11.200, mas o que importa é o seu fechamento. O que aconteceu no fechamento daquele dia. No dia 2, o seu novo piso do drawdown ainda é 9 mil, pois o cálculo é feito sobre o saldo inicial ou maior do fechamento. Ele não fica perseguindo você.
e não persegue os seus lucros intradiários. Então isso ele vai fechar e vai te ajudar no dia seguinte. Isso é muito legal, porque, por exemplo, quem perdeu 2.000 nesse dia, você vai ter 9.000 da mesma forma. E qual é a vantagem, né, que a gente tem? Permite muito mais espaços para você respirar durante o dia. Então você tem muito mais fôlego, você tem muito mais energia e não tem muito mais pressão, tá? E a raridade que tem nesse cara aqui, né, a raridade, né, que a gente tem dele é porque é um modelo muito menos comum hoje em dia, pois oferece mais risco para a mesa proprietária, tá? Então por isso que você não existe essa questão, principalmente de mesas americanas, tá? E agora a gente vai para o inimigo de todos, que eu odeio de forma todas as estratosféricas. É o drawdown intradiário, o Real Time Trading Drawdown, tá? Então, o Real Time Trading Drawdown é o mais comum e o mais perigoso de todos. A gente tem isso na mídia global, a gente tem na ILOS, então a gente tem em várias outras mesas, só não tem na Earth to Trade, né? Que hoje ela não trabalha mais com esse real time, mas o que você tem que entender? Como ele vai funcionar? Lembra do piso que a gente falou do outro? Então, beleza. O seu piso de perda máxima é atualizado em tempo real. E ele te persegue o ponto mais alto do seu capital atingiu durante o pregão. Ele nunca vai recuar. Agora, eu quero que vocês entendam um exemplo prático. Eu fiz isso aqui, até anotei aqui, para vocês irem vendo comigo. Porque é muito trabalhoso, tá? Então aqui a gente tem aqui no intraday o drawdown, tá? Aqui é o seu balanço. Aqui ele tem um exemplo de $100, né? E aqui é quanto você vai ganhando, tá vendo? Ganhando e perdendo, ganhando e perdendo. E o drawdown é esse nível que tem aqui. Como você pode notar, o seu drawdown sempre vai abaixar praticamente. Quanto mais você toma stop, ele vai abaixando. Então vamos lá. Exemplo prático aqui que a gente precisa ter. Saldo da conta, que é o seu piso de drawdown. Distância até o stop, né? Então a gente vai trabalhar nisso. O seu início é R$10.000. O seu stop, né, que é o stop de R$1.000, por exemplo, que é o trade 1, são 10.500. Então vamos lá. Então vamos imaginar que você tem, principalmente, eu até selecionei um negócio mais tranquilo para vocês entenderem. Aqui na frente fica mais interessante, porque aqui eu coloquei aqui para vocês entenderem mais ou menos a armadilha. Quando você tem, principalmente um saldo de 10.000 e você toma um stop de 1.000, né, um trade, ou você ganhar, sei lá, R$500, você ganhou R$500, beleza, vamos imaginar que você ganhou R$500. O que você tem que entender? O seu piso subiu junto com você, então se era 10.000 ganhando R$500, ele subiu, era 9.000, ele foi para 9.500. Ou seja, ele está encostando em você. Ele não está diminuindo. Não quer dizer que você tem 10.500, tem uma margem ali de R$1.500 para você chegar lá no 9.000. Não. Ele subiu mais 500. Se você ganhou 500, ele subiu mais 500. Então aqui eu tenho um exemplo prático aqui, ó. Imagina que você está operando uma conta de mesa proprietária durante o dia, seu saldo vai subindo e descendo conforme as operações andam. O drawdown intradiário é basicamente quando a sua conta afunda em relação ao maior ponto que ela já atingiu naquele dia. Vamos lá, um exemplo aqui. Você começa com $100.000 ou R$100.000. Faz algumas operações em sua conta e chega a 102, seu pico no dia. Ou seja, quando você fez 100 mil, está com R$100.000, fez 100.002, que é o seu pico no dia. Foi o máximo que você ganhou naquele dia. Depois o mercado vira e sua conta cai para 101.000. Essa queda de 1.000 é o seu drawdown intradiário. Entendeu? Se você tomou 1.000 aqui, se o seu pico do dia foi 2.000, ele voltou 1.000, o seu drawdown não é 9.000. O seu drawdown é 1.000. Se você bater 1.000 aqui, se você tomar mais um loss de 1.000, você é eliminado. Tá entendendo agora? É uma armadilha ferrada. Então, outra questão também, uma armadilha também que eu quero falar para vocês, é que você tem que tomar cuidado com oscilações. Então, se você entrou num trade, ele andou R$100 e você saiu, você entrou em mais um,
e você perdeu 50, se você perder mais 50, você pode ser eliminado. Então tem que tomar cuidado. E por que que esse intradiário importa nessas mesas proprietárias, por exemplo? Nas mesas, esse controle é usado para proteger o capital. Mesmo que você ainda esteja no lucro no dia, se a sua conta cair muito em relação ao topo, o sistema entende que você está perdendo o controle do risco e pode desconectar automaticamente, perder a conta. De uma forma mais simples, que eu quis até anotar aqui para vocês lerem, o drawdown intradiário mede o fôlego da sua conta dentro do dia. Ele acompanha você em tempo real e puxa o limite para cima conforme você lucra, mas nunca volta para trás. Por isso, quanto mais você ganha, mais apertado fica no limite da operação. Então vamos lá. Naquele drawdown que a gente viu anteriormente, que é o EOD, que é o final do dia, você não importa o que você faz, você fez 50 operações de perda de R$1.000 e ganho de R$1.000. O importante é quanto ele fechou. Agora, se você, por isso que é intradiário, porque o que você fizer no primeiro trade, ele vai ser contado para você durante o dia, um minuto, segundos. Então isso é muito, muito difícil, tá? Isso para mim aqui, esse intradiário aqui é um dos piores que existe. Ele é uma pegadinha para você perder a conta. Então tem muitas mesas proprietárias que estão utilizando isso. Por isso que eu reforço e gosto muito da Air to Trade, que eles tiraram isso daí no plano de carreira. Então, muito interessante. Eu espero que vocês tenham entendido esse intradiário. Ele é muito mais complexo do que isso nessas questões. E parece ser muito mais complicado. Vou colocar minha câmera aqui. Parece até um pouco mais complicado, pessoal. Mas, na verdade, ele é esse cálculo. Então, se você fez R$1.000, e se você tomar R$500, você vai ter só 500 de margem naquele dia. Entendeu? Mais fácil esperar outro dia para operar. Então aí você vai ter que ser ultra sniper, ultra seletivo. Esquece. Eu perdi uma conta minha na Ilo esses dias por causa disso. Eu esqueci dessa merda. Eu perdi a minha conta. Então toma muito cuidado, beleza? Então, o sócio obrigatório de imposto de repasse é o repasse. Então, vamos lá. Imagina que a gente tem uma conta que a gente recebe 90% do lucro. Tá? Então, a gente recebe 90% do lucro e 10% da mesa. A divisão dos lucros entre você e a mesa é um exemplo, né? Se um mês você gerar R$5.000 de lucro na conta real, o cálculo do repasse será seu lucro, que é 5.000, vezes 90%, que vai dar 4.500. Lucro da mesa. Geralmente o lucro da mesa vem depois mesmo. Tem algumas mesas que faz antes, outras mesas que faz depois, mas enfim. Sempre vai ser 10%. Tem mesa que é 20%, tem mesa que é 15%. Beleza? Normalmente, todos os saques são mensais ou quinzenais. Exceto algumas mesas aí que a gente está de olho, que é a Neoprop, estou olhando lá, vou fazer uma reunião com eles. A Midget, você paga lá um valor, você recebe diariamente. A Ion, você faz um planejamento lá, você ganha também diário. Então, tem tudo isso que a gente pode catar aí também, tá? Que são diferentes de mesas, perfeito? E como funciona o imposto de renda, né? O famoso IR aí, né? O leão aí, né? Eu só quero deixar um disclaimer aqui com vocês nessa relação aqui, porque eu não sou um contador, né? Isso é fato, eu sou um trader só. É fundamental, obviamente, que você consulte um contador especializado no mercado financeiro para isso, mas, obviamente, estou pegando a minha experiência e colocando aqui em prática, tá? Como funciona no Brasil a regra geral, né? Principalmente do trader, né? Que opera numa mesa proprietária. Não é um investidor, né? Ele é um prestador de serviço. Você sabia disso? Pois é. As pessoas, né, são cobradas ali por um valor absurdo de 20%. Se você é CLT e opera na Bolsa de Valores, a mesa proprietária não pode te descontar. Por quê? Você já é um CLT. Não precisa, né? Você já paga para o governo. Então não há necessidade de você utilizar. Por quê? Não faz sentido a mesa fazer isso. Tá? Infelizmente não existe leis ou regras que a CVM ou leis brasileiras que fazem para tirar ou pôr isso. Tá? Então
Isso é uma pena, porque deveria ter, tá? Tá? O dinheiro que você recebe da mesa, os 4.500, por exemplo, não é o lucro do day trade. É um pagamento pelo serviço prestado. Vocês sabiam disso? Pois é. Agora vocês estão sabendo, né? É bom a gente sempre ficar esperto. Né? E a nota fiscal e CNPJ, por exemplo, por ser um serviço, a maioria das vezes existe que o trader tenha um CNPJ, um MEI, por exemplo, seja MEI ou microempresa, né? Eu tenho um MEI, por exemplo, né? Para poder emitir uma nota fiscal de serviço no valor de repasse. Então, algumas mesas exigem isso, as mesas, né, que querem de fato ali, mas mesmo sendo exigindo, você tem que declarar por que você recebeu esse dinheiro. Então, por exemplo, se eu recebi R$ 4.500, eu tenho que ir lá e declarar. Falar, ó, fiz a notinha, pago meus R$ 70 por mês ali no MEI, fiz uma prestação de serviço ali para a mesa tal e recebi esse dinheiro. Por quê? A Receita sabe tudo que entra e sai. Isso é óbvio. Não tem o que falar. Tá? A tributação, por exemplo. O imposto será cobrado sobre o valor da sua nota fiscal, com base no regime tributário da sua empresa, geralmente Simples Nacional ou lucro, né? Aí vai, obviamente, estado para estado, tem outras coisas. Tem alicotas que são diferentes de 20% sobre o day trade para pessoa física. Então, como a gente está prestando serviço, a gente é MEI, a gente não paga isso daqui, aí eu pago já para o governo a parte de 70 a 80 reais lá pelo MEI. Então tem várias questõezinhas ali chatas que você vai ter. E eu, obviamente, falo para você, ver com o contador direitinho, beleza? Tá? E o resumo, obviamente, desse processo aqui você gera lucro na empresa, no dia do saque você emite uma nota fiscal para a mesa do valor do seu repasse, o exemplo de 4.500 ali. A mesa paga um valor na nota fiscal para a conta da sua empresa. Seu contador calcula os impostos devidos sobre esse faturamento. Tá? Então é muito interessante vocês terem. E aqui vai um bônus para vocês. Tá? Esse bônus é porque eu quero mostrar para vocês, principalmente, né, a diferença de por que você tem que ter uma mesa proprietária. E claro, aqui não existe certo ou errado. Tá? Vou até colocar minha cara aqui. Aqui não existe certo ou errado, tá, pessoal? É o que vocês acharem melhor, o que vocês gostarem. Tá? Eu tenho aqui algumas anotações, tem experiência minha aqui que eu quero dizer também. Autônomo, que é trader, né, que tem um capital próprio, colocou seu dinheiro lá, investiu numa corretora, e versus mesa proprietária, um trader de mesa proprietária. Então isso é muito importante que eu quero mostrar para vocês, tá? Então, obviamente, o perfil do autônomo ali é uma pessoa que investe 100% do seu capital, né? Então, por exemplo, o cenário A, que esse cara aqui, até anotei aqui, usa seu próprio capital para operar, possui total liberdade, mas também assume 100% o seu risco. Querendo ou não, é você que vai digitar suas regras, é você que vai colocar um limite financeiro. Uma situação, por exemplo, utilizou parte do patrimônio, vamos imaginar ali que, digamos, com 5 mil e com a alavancagem que a corretora te entrega, você vai ter mais de, sei lá, eu não lembro agora quanto que é, mas 20, 30, 40 mil de alavancagem e gerar um lucro de 5 mil. Tá? O cenário B é um trader financiado já. É um cara que pagou uma taxa de inscrição para aprovar sua habilidade no teste. Obviamente, se aprovado, ele opera o capital daquela empresa, né? Vamos pegar uma situação que ele investiu R$ 1.000, por exemplo, no exame de uma mesa que oferece um capital de 10 mil. Tá? Foi aprovado e na conta real, por exemplo, gerou um lucro suficiente para sacar 5 mil líquido para si, um repasse de 90%. Ok? Qual é o comparativo que eu quero que vocês entendam? Até coloquei aqui, até esqueci de passar para frente, né? O perfil, né, que eu quero mostrar para vocês. Qual o comparativo que eu queria trazer para vocês é o seguinte. Principal fator que a gente tem aqui, até anotei algumas coisas, eu não coloquei aqui, possivelmente, porque eu não finalizei algumas coisinhas, tá? Mas o que a gente tem aqui de diferença, principalmente? Vamos lá. O atributo, né? Capital inicial investido, 5 mil, que é o capital próprio do carinha aqui da esquerda, tá? Ele investiu 5 mil. Ótimo.
Qual a alavancagem que ele tem? Cara, depende ali, a alavancagem pode ser mais de 10x, 20x, então não vou trabalhar com isso. Mas então, um tem 5 mil de capital aqui investido, tá? A gente pode até colocar 10 mil, vamos colocar 10 mil para ficar mais tranquilo, ambos. Então esse aqui investiu o próprio capital de 10 mil, esse aqui investiu R$ 1.000 no exame, passou, é um cara consistente e está na conta real. E tem uma capital de 10 mil, tá bom? Qual que é a análise que a gente olha? A barreira de entrada financeira é 5 vezes menor na mesa proprietária. Isso é fato, não tem muito o que falar. As pessoas que odeiam a mesa proprietária não tem o que falar sobre isso, tá? E o capital operacional, né, que principalmente o trader autônomo tem mais um poder de fogo. Por quê? Mas isso vem com um risco proporcionalmente maior, né? Então ele tem ali muito mais psicológico que fala assim, pô, se eu perder, eu perdi só R$ 1.000, velho. Tá entendendo? Então muito mais tranquilo. E principalmente o risco de perda do capital próprio, por exemplo. É todo o seu capital. Se você tiver um dia de fúria, acabou. Assim, ó. Um instalar de um dedo e acabou o seu dia. E o que o trader de mesa proprietária tem de risco? O seu exame de R$ 1.000. O que ele pagou de R$ 1.000. É esse o risco dele. E qual é o ponto mais importante de todas essa comparação dessas duas que eu estou falando para vocês? É o risco do trader financiado é limitado e conhecido. O risco do trader autônomo é potencialmente ilimitado. Isso é fato. Se você coloca 5 mil, eu posso dar um exemplo, tem um aluno meu que excepcionalmente opera muito bem. Um dia a plataforma travou porque a corretora deu algum pau lá, não lembro o que é. A Profit deu problema e ele perdeu muita grana no dia. Muita grana. E eu já tinha falado para ele, pegar a mesa proprietária há muito tempo. Acho que tinha um capital de 40 mil ali, mais ou menos. Cara, se tivesse pegado 3 meses de R$ 1.000 com 10k, esse cara tinha passado, que eu tenho certeza absoluta. Se desse aquele problema, ele só ia perder ali o risco diário. O dinheirinho dele estaria investido em outras coisas e estaria investido em outra parada, tá entendendo? E estaria muito mais feliz agora nesse momento do que recuperando o dinheiro dele, tá? Então esse é o ponto mais importante que ninguém entende, né? Eu sempre falo, você tem que ter os dois, né? Hoje eu não optei ainda de ter minha continha real. Eu optei em fazer outras coisas, comprar meu carrinho e tudo mais. Inclusive, comprei sacando de mesas proprietárias, né? Então, esse é o que é o mais interessante. Não é um carro Ferrari, como todos os traders mostram aí, mas eu consigo ir pro mercado fazer minhas coisas, graças a Deus, né? Um dia a gente chega lá, né? Então, o que é interessante? E qual é também, obviamente, o lucro bruto gerado na conta? Então, o lucro bruto de quem é na conta própria, 5 mil. Quem está na conta mesa proprietária, você ganha 90 mil desses 5 mil, né? Então, você imagina o que você fez, né? O trader financiado, por exemplo, precisa gerar um pouco mais de lucro para compensar a parte da mesa, né? Então, quer receber 5 mil? Você vai fazer um pouquinho mais. Você tem que dar 10% para a mesa, tá? E o repasse, por exemplo, é 100% para o cara da conta real e 90% o cara da mesa. E a natureza, obviamente, do rendimento, né? O ganho do capital é renda variável. Então aqui você vai ter que pagar de fato a renda variável para o governo. E aqui é prestação de serviço. Eu, inclusive, durante esse processo, eu falei com um amigo meu contador. E é justamente isso. A natureza jurídica é completamente diferente. E isso impacta diretamente nos impostos. Você não sabia disso, né, meu amigo? Fique sabendo. Dá um like aí se você não sabia dessa informação, tá? E imposto, né, que é uma estimativa, obviamente, né? O imposto da conta capital, da conta própria. Você tem 20%, mais 1% é retido na fonte, que a própria corretora tira na hora lá de vocês. E 19% via DARF. Então, se você está positivo, você vai pagar a DARF. DARF, para quem não sabe, é o imposto que você paga para o governo, que você, infelizmente, estuda e luta, e você ainda tem que dar o dinheiro pro cara. Não, isso é o imposto que eu mais odeio na vida. E, para quem é o mesmo proprietário, em torno de 6% sobre o valor sacado. É uma alíquota inicial do Simples Nacional de Serviço. É os 70 e poucos reais que a gente paga, tá?
Então, a alíquota do serviço do PJ, por exemplo, ela é um pouco menor é muito menor do que o PF, tá? Que é a pessoa física. Então, eu recomendo muito você ir para o MEI, tá? É muito melhor. E vamos lá, o lucro líquido final, né, no bolso. Por isso que eu sempre falo que não existe certo ou errado. Aí, obviamente, é uma comparação para você. Eu prefiro mesmo proprietário. Você pode preferir conta real. Vai de você. Perfeito? Então, lucro final líquido no bolso. 4 mil de ganho na renda variável, né? Para quem está no capital próprio. E 4.700 para mesa proprietária. Mesmo gerando o mesmo lucro, o trader financiado coloca mais dinheiro no bolso. Tá? E principalmente, dependendo se você colocou 5 mil e você fez 4 mil, você tem que tirar aquele dinheiro daquele capital. Então você não vai ter mais ali os 9 mil que você ia ter. Você vai ter 5 mil de novo, você pagar suas contas. Aqui não. Aqui todo o dinheiro é seu, você não precisa mais investir. Você vai sempre ter, claro, se você tiver positivo, na mesa proprietária, o seu valor de 10 mil reais. Entendeu? E qual é o ROI que a gente vai ter, né? O retorno sobre o investimento, né? Na conta real, em torno de 80%, porque você... Aqui eu coloquei um exemplo, uma tabelinha que eu tenho aqui, um exemplo ali, mais ou menos, de 5 mil, né? Então, ele teve um retorno de 80% ali dos 4 mil, né? A gente colocou de exemplo. E no exemplo daqui, da mesa, 4.700, no investimento de R$1.000, que você investiu R$1.000 no exame, você teria 470% de retorno. O ROI da mesa proprietária é astronomicamente maior e superior, pois o investimento inicial é muito baixo. Eu sempre falo isso, o que virou minha chave é mesa proprietária, né? Tem uma galera que fala que ainda eu ganho dinheiro com cupom. Eu ganhei, acho que foi uns 15 planos que pegaram o meu cupomzinho da Ion e rendeu R$87 pra mim. Você acha que é mesmo que eu vivo de cupom, mano? Mano, não é possível isso, velho. Não é possível. Quem dera eu, né, fosse CLT de cupom, mano. Que isso, velho. Esse cara não tem noção das coisas mesmo. E regra operacional. Obviamente, isso aí é uma diferença brutal, né? Porque a regra operacional, quem está na capital próprio, é unicamente, né? Você é 100% livre. Você pode fazer o que você quiser, óbvio. E a parte chata da mesa, liberdade é minha vigiada. Claro, na conta real, ok, você vai ter a liberdade. Obviamente tem que respeitar a regra de stop, drawdown, que nem lembra que eu falei para vocês. Mesas brasileiras corretas não tem drawdown. Ah, mas tal mesa tem drawdown, fica de olho. Não existe drawdown. Existe perda diária no dia, que é diferente de drawdown. Se tiver R$1.500 de perda diária, chegou a 1.400, recuperou 1.000, você não vai ser eliminado, fica tranquilo, tá? Obviamente, stop diário e tudo mais. As regras da mesa, embora limitantes, forçam a disciplina e atuam como tutor de risco. Então isso é muito importante, uma coisa que eu anotei aqui, fundamental. Obviamente, vamos para outra parte, pressão psicológica. Pressão psicológica no capital próprio é altíssima, o medo de perder o próprio capital, o patrimônio é constante e devastador. Isso faz uma pressão brutal, principalmente para pagar contas, tá? Isso aqui, meu amigo, o jogo é real aqui, tá? E a pressão também é moderada. Claro que isso vai de pessoa para pessoa. Para mim é moderada, porque eu tenho que pagar minhas contas também. A pressão é uma performance não pela sobrevivência financeira. O risco pessoal é zero, porque você investiu, já retirou um dinheiro, principalmente se você já sacou no seu numerado. Você já não tem risco nenhum. Ali você opera sem medo de perder suas economias, libera o trader para focar exclusivamente na técnica. Então isso é muito importante. Eu acho que é o fundamental, tá? E obviamente, por último, a estabilidade de carreira. Na conta real, ela é um pouco mais lenta, né? Precisa acumular capital próprio para poder operar lotes maiores, né? Então você vai muito aos pouquinhos até chegar num patamar, pelo menos de todos os traders que eu acredito que tem um sucesso gigantesco na capital próprio, são caras disciplinados e com uma gestão à ponta, né? Mais de 20k, 30k, 50k. Só que esses caras são extremamente disciplinados, tá? Então essa é a diferença. Não adianta ter muito dinheiro que você vai perder se você não tiver,
Obviamente, disciplina, planejamento. Esquece estratégia, é disciplina e planejamento. E, rapidamente, né? A mesa proprietária é muito mais rápida, porque comprovando a sua consistência, você pode receber contas muito maiores. Então, tem muitas outras mesas que te pagam porcentagem. Então, você pode pegar uma mesa maior. Então, cara, isso é muito legal. E a mesa proprietária é uma meritocracia, né? Sua renda escala com base na sua habilidade e não no seu patrimônio. Então, isso é um negócio muito, muito legal. Tá? E eu coloquei uma conclusão aqui, quero ler aqui para vocês, né, que infelizmente deu pau no meu Canva e não está passando para a direita. Analisando principalmente friamente os dados, a conclusão para mim, Bruno, é mais clara. Para a esmagadora maioria dos traders que estão em desenvolvimento ou que não possuem um capital gigantesco para arriscar, o caminho da mesa proprietária é infinitivamente maior. Até amigos meus de tesouraria utilizam o mesmo proprietário para alavancar. Né? O trader autônomo, por exemplo, apesar de aparentemente a liberdade do repasse de 100%, assume um risco desproporcional ao retorno. Ele coloca seu patrimônio em jogo, sofre uma pressão psicológica imensa e ainda paga os mais impostos, resultando em menos dinheiro no bolso e um ROI muito menor. Isso, galera, eu perguntei para 3 traders meus que são caras excepcionais. E eles falam, Bruno, meu capitalzinho para fazer um dinheirinho bacana. No mês proprietário eu arrebento de fazer dinheiro, que é muito mais tranquilo. Claro, isso vai de perfil para perfil também, né? O trader financiado, por exemplo, faz a jogada mais inteligente do mercado. Né? Depende, né, da pessoa, não adianta ser viciado em pagar exame também, né? Ele investe um valor baixo para ter o acesso ao capital que ele não possui. Ele investe lá os R$1.000 para ter 10 mil. Terceirizando o risco financeiro para a empresa, ele opera focado na técnica. É forçado a ser disciplinado pelas regras, que isso é muito mais importante. Ter uma carga tributária mais eficiente, mais curta e o mais importante, possui um caminho claro para escalar sua renda com base exclusivamente no seu talento. Então não sei qual é porque a galera fala tão mal de mesas, né? A mesa proprietária não é apenas uma forma de conseguir o capital, é um modelo de negócios que profissionaliza o trader, blinda seu patrimônio e cria carreira mais cara, é difícil, hein? Meritocrática possível no mercado financeiro. E aí? O que vocês acharam da parte 3? Ficou legal? Vocês curtiram? É muito importante para mim vocês deixarem um comentário. Se te faltar mais alguma coisa, eu faço a parte 4, mas eu acredito que esse parte 3 é a final ali do que a gente precisa ter para vocês ingressarem numa mesa. Então, obviamente, uma dica final que eu dou para vocês: comparem as mesas, leiam as meias, releiam o regulamento, entenda o que é bom, o que é ruim. Tem mesas que é mais caras, tem mesas que é mais baratas, mas tem um porquê que é mais caras e mais baratas. Entenda o que eles estão te limitando. Se estão te limitando ali, possivelmente, na conta real tem alguma coisa errada. Na conta real é você ser livre, 100% livre. Então isso é o mais importante. Aprenda a ler o regulamento antes. Entenda o Reclame Aqui, vê se está lá o Reclame Aqui, entenda o regulamento, vê se o suporte é bom. Tem mesas proprietárias que deixam você ir lá e ver, né, o escritório. Tem mesas aí que você consegue trocar ideia, consegue marcar reunião. Então, assim, aprenda a isso. Beleza, pessoal? Eu deixei todos os links que eu acredito de mesa proprietária que eu gosto muito. Fiz parte ou faço parte. Vou deixar o link aí na descrição. Que eu falei para vocês. Se vocês não quiserem também entrar, cara, entra no site que você achar legal e compre por lá. Eu já falei para vocês, é mais pra gente ter um cupomzinho exclusivo aqui para todo mundo. E, obviamente, se a gente precisar de parceiros oficiais futuramente, é pelo cupom que eles veem. E, principalmente, se você gosta de mim, só fazer parte. Que nem eu falei pra vocês, a gente vendeu 15 e ganhou R$89. Então, assim, velho, não penso em dinheiro, velho. Não penso em dinheiro nenhum, tá? Então, não tem como, tá? Ganhar uma grana assim. A não ser que existem pessoas que são mais exclusivas do que outra, mas eu não tô cagando pra isso, tá? Então, galera, se gostou, deixa nos comentários. Vamos bater ali 40 likes, já ajuda a gente, já fortalece a gente, já ajuda demais. Agradeço
todo mundo aí que participou aí desse guia completo. Se tiver mais atualizações, mais coisas, que eu acredito que eu venho aqui, eu faria com a parte 4. Mas o guia de mesas proprietárias americanas, eu vou trazer um formatinho bem bacana aí para vocês também, beleza? Fico por aqui, deixa um like, se inscreva e até mais.